Estamos no ar, direto do estádio Beira-Rio. E aí, gurizada? Salve, salve, torcedor colorado, torcedora colorada, estamos no ar com mais um Drops VDG, né? Vocês já vão se acostumando, né? Vi que a galera comprou a ideia do primeiro, aqui no nosso período de recesso, né, das lives, né, neste período de final de ano, hoje 25 de dezembro, então Feliz Natal para todo mundo, para os colorados, para as coloradas que nos acompanham, né? Que vocês tenham tido aí um dia maravilhoso com a família, com os amigos, aproveitando bastante, né? Este período natalino, muita saúde, muita prosperidade para vocês, para que a gente possa aí começar o 2025 com o pé direito, né? Eu só enfio o pé na jaca agora, né? No dia 25, né? Dia daquela torta de bolacha, né? Daquele churrasquinho, né? Eu sei como é que funciona, né? Mas, enfim, de qualquer forma, um Feliz Natal são os votos aqui do Voz do Gigante, já agradecendo a parceria de vocês, né? Lembrando que as lives, né, do Entre Voz e do Expresso VDG voltam no dia 6 de janeiro, curiosamente junto com o Internacional, né, que se representa também no dia 6 para a temporada de 2025. Hoje estou com dois narradores aqui, né? Os narradores do Voz do Gigante, já começando, né, por Diego Brião. Brião, Feliz Natal e vamos lá, mais um Drops PDG para a gente atualizar as últimas do Inter. Feliz Natal, Colar, Feliz Natal, Bruno Volto, Feliz Natal a todo mundo que está nos acompanhando nesse Drops desse 25 de dezembro. A contratação ainda tão esperada que viria no saco do Papai Noel não chegou, mas eu estou olhando para um fato em 2024, nessa reflexão do 25 de dezembro e pensando que é o presente. O Inter teve um time na reta final de 2024. Ainda que nos 3 jogos finais a coisa não tenha acontecido da melhor forma. O Inter tem de onde arrancar na próxima temporada e é aí talvez um dos grandes reforços, pelo menos que por hora eu tô pelo menos interpretando assim, né? Às vezes, se a gente é um pouco mais otimista, dá para encontrar uma boa notícia. É uma das que eu tô tentando me agarrar nessa virada de ano. O saco do Papai Noel não passou pelo Beira-Rio, o Bruno Volto, mas passou aí por Cachoeirinha, passou a tua residência, Bruno Volto. Feliz Natal, prazer estar contigo hoje. Feliz Natal, Lucas Colar. Feliz Natal, Diego Brião, a todos que estão chegando aqui no Drops. Passou, né? Passou. O Inter se apresenta no dia 6 de janeiro. Nós também voltaremos e eu já posso afirmar que vou voltar acima do peso. Porque, dito, né? Torta de bolacha, mousse, é churrasco de noite, é churrasco de dia. Não tem como, né? Não somos todos Enervalência, que nas suas férias está na esteira correndo, né? Mas estamos aí. Então, Feliz Natal para todo mundo. Né, que hoje o dia tenha sido maravilhoso aí para vocês, todo mundo perto dos seus familiares, e é sempre bom, né? E vamos lá, vamos atualizar o Internacional, que não nos deu presente de Natal, né? Mas a gente fica acompanhando os vizinhos, né? Os vizinhos mais longes, aí vem, né? Oscar, vem Dudu, vem isso, vem aquilo, mas a gente tem uma boa equipe para começar o ano de 2025, se não perder muitas peças. É verdade. Lembrando, né, que esse Drops tem o apoio da KTO, KTO.com, te registra para dar aquela brincada. Lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E neste dia 26 de dezembro, vulgo amanhã, glorioso Boxing Day, né, na Inglaterra. Então a galera que quer olhar futebol do começo ao fim na Inglaterra tem jogo para tudo que é gosto, né? Tem entre os lanternas, tem a parte de cima do campeonato. Tem outros campeonatos também espalhados, né, pelo mundo afora e você se diverte lá na KTO, que é a nossa parceira aqui no canal, né? Então, se tu gosta do nosso trabalho, vai no link que está na descrição, né, e faz o teu cadastro lá que vai nos ajudar pra caramba. Quero lembrar também, gente, da GoCase, que tem produtos oficiais, né, do Internacional com o cupom GOLVOZES. Tá aqui, ó, o cupom GOLVOZES, o QR Code está na tela. Se você não comprou o seu presente de Natal, né, deixou escapar, dá para botar aquela desculpa, né? Ah, ficou nos correios e tal, e vai lá e compra, né, na GoCase, que chega até o finalzinho do ano. Garrafas térmicas, carregadores portáteis, cases e muito mais, tá? Então tem uma série de produtos licenciados do Inter na GoCase e com o cupom GOLVOZ você tem 5% de desconto no site, mais o frete grátis. Então o frete é na conta do VDG
com o cupom GOLVOZ, né? Produtos de muita qualidade que a gente recomenda para você, assim como a Dali Inter, né? Que é a operadora de telefonia móvel oficial do nosso Colorado. Garanta o chip grátis, mais 1 GB de internet na ativação do plano com o cupom VDG, tá? No QR Code que está aqui na tela tem, né, os planos, e no link que está na descrição também. Então a gente vai deixar rodando, né, os QR Codes, os links aqui para vocês durante o nosso Drops. Então eles nos apoiam, né? KTO, Dali Inter e também, né, o pessoal da GoCase. Guri, separei 3 temas para a gente tratar nesse Drops, né? Que eu vou tratar como as principais informações aí desta quarta-feira, né? O feriado quebra a pessoa na data, né? Quarta-feira, dia 25. Domingo, né? Tá com um jeitinho de domingo hoje, né? Mas quarta-feira. São 3 situações que eu separei pra gente aqui, tá? A primeira é sobre o Wesley. Afinal, o que parecia encaminhado com o Krasnodar parece que pode ter uma reviravolta. Afinal, né, informação dos colegas da revista Colorada e que a gente pôde apurar também, dá conta de que o Inter pensa em reverter a negociação, né? Não há um acerto com o Krasnodar, né? Era uma proposta boa, na casa aí dos 12 milhões de euros. O Inter tem 50% do passe e o Palmeiras os outros 50%. O Palmeiras é irredutível quanto a receber, né, os seus 6 milhões de euros. Inclusive, né, esses 6 milhões de euros poderiam nem parar na conta do Palmeiras, né? Poderiam parar na conta do Celtic da Escócia para a compra do Bernabéu por parte do clube paulista. O grande ponto é o seguinte, tá? Tem 2 informações que circulam. A primeira, o Inter sabe, né, que está muito visado no mercado em relação às dívidas que tem, isso não é orgulho para ninguém, né? O Inter deve a alguns clubes e isso é fato, assim como outros clubes no Brasil também têm as suas dívidas, mas como a gente está falando do recorte do Internacional aqui, a informação é essa. E como entraria o dinheiro da venda do Wesley, clubes que são credores do Internacional também teriam, né, o interesse em receber logo esse dinheiro, tratando do Cruzeiro em especial, né? Então o dinheiro do Wesley, o Wesley foi, o Cruzeiro no outro dia bateria aqui na porta cobrando o que ele é de fato e de direito. Só que tem uma outra informação que também circula, que a família do Wesley é contrária à ida dele para a Rússia, né, que ele vá para outro mercado ou permaneça aqui no Internacional. Eu não sei se isso tem a ver, tá, com algum avanço em relação ao Gabriel Carvalho, porque a gente está falando de uma venda do Gabriel que gira em valores muito altos e de um jogador que a gente vai entregar só lá em agosto de 2025, e aí daria um fôlego para o Inter segurar este jogador, assim como propriamente o Vitão, né? O Bisol deu algumas declarações aí dizendo que o Vitão, por enquanto, não tem nenhuma oferta. Mas o Wesley, então, guris, pode ser, né, um reforço para o Internacional, pelo menos na arrancada aí de 2025. Digno de apresentação, Colar e Volto, me parece, se você confirma a permanência do Wesley. Nós estamos falando do maior destaque individual, talvez, do Inter na temporada, de um jogador que, enfim, depois do que fez nessa temporada de 2024, tendo agora Libertadores no calendário, é uma perspectiva de manutenção de boa parte do elenco, de uma execução de uma ideia de jogo bastante parecida, é um reforço a ser festejado nessa virada de temporada. É óbvio que a gente tem debatido aí ao longo das últimas semanas, e obviamente vai ser outro dos nossos assuntos aqui, que é, por exemplo, o Ener Valencia, e um Ener Valencia que nós projetamos com mais titularidade em 2025, ao lado do Borré, especialmente, e do Alan Patrick, que são talvez aí o nosso, que compõem talvez o nosso trio de ouro aí no ataque, são as nossas 3 estrelas desse setor e talvez da equipe como um todo. Só que a gente se pergunta como é que encaixaria também o Wesley. Enfim, tá longe de ser um problema. Estamos falando de 4 jogadores com capacidade de fazer a diferença a favor do Inter. Talvez seja o presente do Papai Noel e a gente não saiba. Talvez a gente vá se dar a conta ali na frente. Se a direção entende que com isso, com essa não negociação do Wesley, tem condições de, enfim, manter a viabilidade financeira do clube. Eu sempre me coloquei aqui favorável a essa negociação, porque entendia que era um jogador valorizado, o Inter tem as suas necessidades, mas havendo a possibilidade do Wesley permanecer para a próxima temporada sem impactar drasticamente nas nossas finanças, o Inter tem que fazer todo o esforço possível. É um jogador que tem tudo para iniciar a temporada, a gente sabe que já aconteceu 1000 casos de jogador que vai bem num ano, começa o outro e apresenta um futebol bastante abaixo. Mas não parece ser o... Hã? A espinha tu mantém, né? Claro que a gente não sabe a situação do Bernabéu na esquerda, né? Mas tu perderia o lado esquerdo praticamente todo, né? Com o Wesley e com o Bernabéu. E pela regularidade, Colar, do Wesley ao longo de todo 2024, eu não consigo imaginar um Wesley que vai aí no amanhecer de 2025 simplesmente abandonar o bom futebol que apresentou. Certamente ele vem com um grau de confiança para esse 25 como nunca aconteceu na sua carreira.
Ele nunca teve uma temporada tão boa, talvez, como teve nessa do Inter, ou com tanto protagonismo direcionado a si dentro do time. Então tem tudo para ser um Wesley muito potencializado no ano que vem. Roger certamente vai pensar nisso, na questão tática também, para fazer o encaixe com os outros jogadores, mas, sinceramente, a permanência do Wesley eu interpreto como reforço nesse momento. E um baita o Inter ganha muito, né? O Inter ganha muito com a permanência do Wesley. A gente sempre que discutiu nos programas com enquete, era sempre muito dividido a venda do Wesley, né? Chegou um certo ponto que vender o Wesley era praticamente vender metade do time, porque ele estava resolvendo, né? É claro que das duas possibilidades que nos colocam de negócio, a primeira, o fato do Inter vender, saber que o Palmeiras pode usar esse dinheiro para comprar o Bernabé e saber que tem que pagar o Cruzeiro e vai ficar com pouco. Eu não acredito muito nessa hipótese, para mim fica muito mais na segunda, que é o fato dos familiares não quererem. Por quê? Porque a gente tem um exemplo aqui, a gente tem o Wanderson, que veio do mesmo Krasnodar, que passou o sufoco na Rússia, né? Que fez um esforço também para estar no Internacional pelo momento que vivia o país, né? A gente viu Carlos de Pena, a gente viu Pedro Vitão. Henrique, Vitão que estava lá, sabe? Vitão, e aí? Como é que é? Cara, é ruim, é uma insegurança. Um dia tu sai para treinar, no outro tu não sai porque estão ameaçando jogar um míssil. Tá? O Krasnodar não joga nenhuma competição da UEFA. Daqui a pouco tu vai para lá, tu vai ter 3 meses de estabilidade, no outro mês já é instável, já travam as tuas contas, tu não consegue voltar para o Brasil. Então tem toda essa questão que familiar, ela pesa muito. E no futebol, a gente sabe que a palavra do jogador, ela conta muito. A gente aqui mesmo falou de uma proposta de 22 milhões de euros do Al Qajá, lá dos Emirados Árabes, Al Qadishah. Que o Gabriel Carvalho pode dizer não. E o não dele pode ser definitivo, sabe? Então, assim, o Wesley, na sua melhor temporada pelo Inter, talvez na sua melhor temporada da carreira, já ir por Krasnodar, para não ser olhado pela UEFA, para não disputar uma Champions que seja, uma Europa League, não vai disputar nada, ele vai ficar só no Campeonato Russo, sabe? Ele vai ser sempre Krasnodar Zenit, sempre isso de maior destaque. Então eu quero acreditar nessa segunda possibilidade, porque um clube do tamanho do Inter não pode deixar de vender porque vai ter que pagar alguém. Não, faz parte. Eu, como negócio lá, eu não posso fechar a minha ótica porque eu tenho boleto para pagar. Não, eu tenho que abrir a minha ótica e eu tenho que fazer dinheiro ali. Mas sabe, se é 12 milhões de euros... A gente pode pintar assim, ó, talvez não pelo fato de ter que pagar alguém, mas o fato de tu ter que pagar alguém a partir desse dinheiro torna um negócio ruim. Então, se é um negócio ruim, eu não vou fazer. Eu posso vender o Gabriel Carvalho, de repente, tô tratando de cenário hipotético aqui, tá? E eu pagar essas contas que estão a dever, e é bom dizer, né? O Inter atrasou uma parcela do Cruzeiro, né? Não é o valor total da negociação, é uma parcela que está atrasada. Assim como o perdão da dívida do Wanderson não é valor em atraso, é valor que o Inter ainda precisa pagar, dentro, né, do que está previsto no contrato de venda. Então, teria um perdão de um valor, né, que seria negociado. Então, é claro que essas contas vão bater. O Thiago Maia está atrasado, assim como daqui a pouco vai atrasar outra venda de jogador ou outra compra de jogador. Mas vamos lá, né? A gente está falando de uma dívida que está batendo na casa dos 600 milhões de reais. Mas esse perdão, ele não entra na negociação, né? Ele porque entraria na negociação. Com o não, ele entra na negociação, mas como um acordo entre os clubes. Ele não entra no valor final, né? Porque não, são 12, não é 9,8, então. Indiretamente, sim, né? Acaba ficando um negócio do valor em dinheiro, que são 12, né? 6 para cada um. São 12, não é 9,8. Não, são 12, são 6 para Inter e 6 para Palmeiras, né? Teoricamente, o negócio. E o perdão da dívida é um acordo entre Inter e o Krasnodar, né? Que não tem nada a ver com Palmeiras, por exemplo. Não, porque assim, 12, daqui a pouco, é claro que eu quero muito que o Wesley fique, né, obviamente, mas se for necessário dentro de uma estrutura de negócios, a gente tem que fazer, mas eu acredito que o Wesley, com Libertadores para disputar, o Inter com elenco aprimorado, se perder Bernabé, se perder Bruno Gomes, a gente vai ter o Aguirre, vamos ter que contratar um lateral esquerdo, mas a gente tem que ver que o Inter caiu na Sul-Americana, o Inter disputou na reta final o Campeonato Brasileiro, e o Wesley hoje vale 12. Imagina com uma Libertadores. Pode chegar mais.
porque ele tem idade, ele tem mercado. Talvez ele não tenha mercado para um clube médio da Europa, Premier League, campeonato italiano, mas ele tem brechas para outros campeonatos, sim. Então a gente tem que pensar que daqui a pouco não vende por 12 agora, mas vende por 15, 16. E aí esse no perdão melhor da dívida cenário, do sim. Wanderson acaba se tornando pouco, né? Então, sobre o Wesley, é essa a informação, né? A gente aguarda maiores detalhes, mas ao que tudo indica, pode, como disse o Brião, né, ser um reforço aí para o começo de temporada colorado. Quero encaminhar o segundo assunto, que tem duas pautas, tá? Vou tratar o segundo assunto como centroavantes, pode ser? Só uma. Diga. O contrato do Wesley é até quando com o Inter? Acho que 26. É final de se eu não 26? me engano. Só um pouquinho, já confirmo para ti, mas acho que é 26. Seriam mais 2 anos. Contrato Inter. Deixa eu pegar aqui. Inter anuncia a contratação de Wesley, assinou por 3 temporadas. Então, até o final de 26. Isso aí. De 26. Até o fim de 26. Tem mais 2 anos de contrato ainda no Beira-Rio, o atacante Wesley. Quero encaminhar, então, aqui, gente, para falar de duas questões, tá? A primeira, quero trazer uma declaração, né, do Gonzalo Vargas, que é empresário do Ener Valencia, ao diário Olé do Equador. Abre aspas para o Gonzalo Vargas. Ener Valencia tem mais 2 anos de contrato no Inter. Não tem nenhum interesse de sair. Ener está feliz no Inter e o clube também está feliz com ele. E tem postado, né, diversos vídeos aí, né, cuidando, 2 anos? né, da sua parte física. 1 ano e meio, na verdade, né? Até junho de 26, né? Arredondou, né, o nosso Gonzalo Vargas aqui, né, até a metade. Eu achei de até que era 26. final de 25, tá? Não, filho, é meio de 26, se não estou enganado, né? É isso aí, 3 anos, ele foi contratado em julho de 23. 23. Ou seja, se não renova em dezembro, pode assinar um pré-contrato. Isso sim. E ao mesmo tempo, guris, quero também repercutir uma declaração do Leandro Damião, tá? Afinal, ele deu uma entrevista, né, para a Rádio Guaíba, né, neste final de semana, e vésperas aí de comemorações de Natal, e disse o seguinte: hoje só jogo se for no Inter. Já recebi diversas propostas de vários lugares, mas minha única vontade é jogar no Inter para encerrar a carreira. Então, o Leandro Damião, que fez um post aí também, né, meio enigmático de final de Natal aí, né, ajoelhado com a camiseta do Inter, um Feliz Natal. Muitos vezes jogadores, né, se manifestando no Natal, né, o pessoal fantasiado de papai, aquela coisa toda, né, negócio impressionante. Um abraço pro nosso querido Nico Lopes, né, com áreas, né, gaúchas, se fantasiou de Papai Noel, né, quem sabe para trazer presentes, né, vamos dizer assim. Se embrulhar. De repente, né, quem sabe. Mas, dito isso, guris, Tomara. Ener Valencia, então, descartando, né, possibilidades de saída do Beira-Rio, e o Damião, né, se oferecendo para encerrar a carreira no Inter. Se não jogar no Inter, vai encerrar a carreira, pois não tem interesse de jogar em outro clube. O que pega para vocês isso aí? Parando e fazendo a reflexão até justamente na questão do período contratual do Ener Valencia. Ele chega agora na metade da sua caminhada, pelo que ele tem de vínculo, inicialmente assinado com o Inter. O que nós esperamos, eu acho, do Valencia, desde aquele primeiro momento que começou a se cogitar essa contratação do atacante que foi destaque na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, histórico titular da seleção equatoriana, com passagens por campeonatos, especialmente de grande relevância, como o campeonato inglês, e por tudo que vinha fazendo no próprio Fenerbahçe na Turquia. Esperamos um 2025 que o protagonismo que se depositou, uma esperança muito grande no Ener Valencia, apareça na prática, apareça de forma efetiva ao longo de 2025. Seja dentro da Copa do... Não sei se tu concorda comigo, mas 6 meses ele vai ter para provar que merece ficar no Inter, vamos dizer assim. Merece a aposta do Inter. Senão, como disse o Volto, né? A próxima janela é a última que o Inter vai ter como condição de não perdê-lo de graça num fim de contrato, por exemplo. Né? A última janela para negociação seria na metade do ano, né? Agora isso, já metade desse ano, metade de 25, isso aí. Porque em dezembro, ou seja, arredondando as contas, em 1 ano e 1 semana, o Valencia pode assinar pré-contrato para sair sem custos do Inter, para sair lá em julho. Assim como chegou o Inter, né? Assim como chegou. Contrato de transferências, né? Junto ao Fenerbahçe. Mas é um jogador que se espera naturalmente protagonismo. É óbvio que ele tem aí uma quantidade importante de gols, é o artilheiro do Inter, acho que desde o período que ele chegou aqui, ninguém fez mais gols do que ele pelo Inter. Tem que conferir, mas imagino que seja mais ou menos por aí, se ele não é o artilheiro, anda muito próximo disso.
mas se espera que o Valência seja protagonista na retomada dos títulos. O Inter contratou o Valência como uma peça, me parece, ou como um passo decisivo para voltar a ser campeão. Daqui a pouco o jogador que faltava. Aí dentro de uma estrutura que já havia sido iniciada a construção com o Mano Menezes, lá naquele ano de 2022, onde o Inter, enfim, faz desembarcar um monte de gente, né, consolida essa estrutura na virada do 22 para 23, e o Valência é a grande contratação para mudar o time de prateleira, para individualmente elevar esse Inter e dar o passo à frente para ser campeão de algo. Acabou não acontecendo, 1000 circunstâncias. Tem essa nova chance, eu acho que eu concordo muito contigo. Esse semestre inicial de 2025, ele é decisivo para o Valência em relação ao futuro no Inter. Ele precisa aparecer de forma em que efetivamente faça a diferença a favor do time. Nós estamos falando de um jogador, Colar, com investimento de protagonista. Ele precisa aparecer ao lado do Borré, do Alan Patrick, do próprio Wesley, esperamos que siga na equipe do Inter, assim como o próprio Bernabé. São 5 peças que têm que fazer a diferença a favor do Inter, especialmente esses 3, Borré, Valência e Alan Patrick. E esse protagonismo vai passar muito pelo Roger também, né? Porque é claro que numa briga 1 por 1, o Borré acaba se sobressaindo, porque ele é um centroavante de ofício, é o cara que briga, é o cara que não deixa de correr. Se necessário, ele sai para buscar jogo. Ele é um cara mais ativo, né? Ele é um cara mais ativo que o Valência. E o que a gente vê muito do Valência dentro do campo, às vezes parece que é aquela falta de sangue, né? Que é um jogador que aceita a situação, perdeu a bola, baixa a cabeça e volta correndo ali para buscar. Eu acho que a gente quer ver um pouquinho mais dessa indignação do Valência dentro do campo, né? Talvez é uma indignação que ele nem tenha por característica, mas a gente está acostumado de ver, que é quando um jogador de fora de outras formas em 23, né? Em 24 não mostrou isso, por exemplo. A qualidade ele tem. A qualidade ele tem. E por que eu digo que esse protagonismo pode passar pelo Roger? Porque o Inter que se desenhou nas últimas 3 rodadas, talvez pela ausência do Alan Patrick, ou aproveitando a ausência do Alan Patrick, é um Inter com Ener Valencia e Borré, os dois juntos. Talvez isso renda frutos lá na frente, talvez esse esquema foi já avisando a saída do Wesley, a gente não sabe, mas se o Roger costurar um Inter no gauchão com Alan Patrick, tá? Borré, Valência, Wesley, a gente vai ter um time bem ofensivo. E talvez os dois jogando juntos, a gente consiga montar uma estrutura para que o Ener Valencia consiga voltar a se destacar, né? Porque sempre que ele teve a responsabilidade sozinho, ele custou. Ele fez muitos gols na individualidade, a gente lembra lá na Libertadores contra o Bolívar, o gol do Clássico Grenal, que ele chuta, o goleiro defende, volta para ele faz de novo. Ele chega aqui com uma característica perfeita, que é o cortar para dentro, soltar aquele chute seco. Talvez ele tendo de novo essas oportunidades, ele volte a ser o Ener Valencia que a gente contratou. Mas o que está hoje no Inter ainda deixa muito a desejar. Pelo salário que ele ganha, pela expectativa que se tinha, pelo protagonismo que ele chega, porque ele chega para ser um jogador decisivo, não é à toa que o Inter aposta nele, faz um esforço para contratar, esconde as 7 chaves, apresenta ele no Gigantinho com 7.000 pessoas, com máscaras, com tudo. Ele é o símbolo da sua seleção. Então esse cara é o que está aqui. E é esse que a gente espera ver com a camiseta do Inter. E o Damião, hein, gurizada? Eu não vejo muita expectativa, viu? É que assim, o Damião, pra mim, ele é ídolo do Inter, tá? Acho que isso é indiscutível, né? A idolatria que ele tem, pelas conquistas, pela identificação, né? Em especial pra mim, o Damião, ele é mais importante no momento em que ele não conquista taças, né? E quando ele volta em 2017 para tirar o Inter do buraco, né? O Inter não teria subido sem o Leandro Damião. Só que assim, né? É um jogador que não atua, bem dizer, há uma temporada, né? Jogou no Coritiba, né, e não foi bem nesse ano, e aí a gente pode elencar, né, que o time do Coritiba talvez não o favoreça e aquela coisa toda, mas ele rescindiu o contrato com o Coritiba e desde então tá livre, né? Estamos falando de um atleta que rescindiu, se não estou enganado, em maio, junho dessa temporada, e até agora não acertou com nenhum outro clube, né? Se especula que poderia vir jogar o Campeonato Gaúcho como uma espécie de despedida, né? Assim como aconteceu com o D'Alessandro. A gente tem uma necessidade grande desse centroavante. Afinal, né, o Ricardo Matias foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, então vai desfalcar toda a fase de grupos. O Alário, ao que tudo indica, está indo embora, né, para jogar no Nacional. Valência e Borré vão ter datas FIFA em meio ao Campeonato Gaúcho também. Se eu não estou enganado, a última na véspera da final, uma data FIFA, né? Então o Inter pode ficar sem centroavante. Mas não consigo enxergar, né, que o Damião possa sanar essas carências do Inter.
mas ao mesmo tempo sei, né, da idolatria e do respeito que a gente precisa ter com ele, né? Mas eu tô no muro, tá? Mas mais propenso a não querer o Damião neste momento no Inter. E te acompanho no muro, Collor. Estamos os dois ali pendurados, olhando para o horizonte, tentando encontrar uma solução para essa situação. Mas, parando e fazendo uma reflexão, talvez histórica, especialmente do início dos anos 2000 para cá, muito se debateu sobre como o Inter trata esses jogadores em determinados momentos para uma segunda etapa, ou a própria idolatria deles, como agradecer de forma efetiva em determinados momentos a certos jogadores que merecem. Me parece que concordamos que o Damião é um jogador que a gente pode classificar ou não como ídolo, mas é um jogador que merece muito respeito da parte da torcida colorada por todo o empenho que sempre apresentou com a camisa do Inter, pela sua evolução que teve aqui dentro, pela participação com temporadas goleadoras, especialmente essa que tu citaste, né, da do regresso à Série A. Ele foi decisivo, é indispensável o Leandro Damião para que o Inter pudesse voltar sem sustos, digamos assim, já que acabou com um vexatório vice-campeonato naquela ocasião para o América Mineiro. Mas cumpriu o mínimo que se esperava, que era regressar à Série A, e com muito pelos gols do Leandro Damião. É óbvio que existe toda essa questão, esse clima decisivo em relação ao Campeonato Gaúcho de 2025, porque é mais um em que o Inter busca voltar aos seus títulos, tem a possibilidade do octacampeonato no outro lado, que historicamente seria uma mancha, querendo ou não, né? Ainda mais entregar para esse Grêmio, que acabou tropeçando em retorno, em queda para a Série B, em retorno para a Série A, e seguiu mantendo essa sua hegemonia estadual, que, enfim, para o Inter naturalmente é vergonhosa. O Inter deveria ter ganho do Grêmio em algum momento, ou chegou às finais na maioria das ocasiões, o que acabou infelizmente não acontecendo. Mas eu acho que o Inter tem aí uma oportunidade de fazer algo muito parecido com o que fez o D'Alessandro. Eu acho que se o Inter apresentasse algo no sentido de, olha, Damião, é o Campeonato Gaúcho, tu vais aparecer em algumas poucas partidas por poucos minutos. Acho que é um recado, inclusive, para o próprio plantel atual dos jogadores, dizendo, olha aqui, ó, aqui dentro a gente respeita os nossos ídolos, o Damião vai participar, e isso não tira em nada o grau de competitividade que o Inter tem que apresentar em campo. Ele vai daqui a pouco, enfim, ir um pouco ao interior, se aproximar desse torcedor, se despedir desse torcedor e finalizar sua carreira com poucos minutos e entrar em jogos encaminhados, mas não um Damião para entrar de titular para resolver partidas. O Inter tem que contratar outras opções de ataque. Precisaremos de mais um, contratar Com mais certeza. gente além do Damião. Com certeza, o Inter precisa. Vai perder o Alário, o que tudo indica, né, Colar? O Inter precisa de um atacante a nível para incomodar Borré e Valência. E bom, aí daqui a pouco pode ter ali no banco de reservas o Damião, para algumas escassas ocasiões ele entrar. Acho que tem que olhar com muito cuidado a entrada e não atrapalhar daqui a pouco, né, a integração, a continuidade da integração do Ricardo Matias ao primeiro time. Tem que ver o Luca. O Luca segue, o Luca não segue, o Inter vai apostar no Luca mais uma temporada, vai dar uma rodagem para ele com empréstimo. Mas a prioridade são os titulares, é o jovem de alto potencial, que é o Ricardo Matias. E bom, dentro do possível, o Inter tem que encontrar alguns minutos, se vem a fazer isso, para o Leandro Damião se despedir da torcida e da sua trajetória de futebolista. Me parece que seria algo justo. Bom, eu sou suspeito, né? Eu gosto muito do Leandro Damião, pela história dele, né? Que pelo Inter ela é vitoriosa, ele conquista Campeonato Gaúcho, ele faz a sua estreia, faz um gol em final de Libertadores, ele volta para nos ajudar na Série B, e a gente costuma dizer que a Série B precisa daquele pé duro, né? Aquele jogador que chuta a grama, aquele jogador que bate de cabeça na trave, e o Damião foi esse cara, né? O Damião foi esse cara. A gente tem que ver os dois lados, né? O lado da bola, talvez ele esteja muito abaixo, né? Mas só o fato dele querer e dele estar se preparando para isso é o que me chama mais atenção, porque a gente não vê um Leandro Damião largado, a gente vê um Leandro Damião focado, a gente vê um Leandro Damião 6 horas da manhã correndo 15 quilômetros na orla, a gente vê um Leandro Damião fazendo treinamento em campo de areia. Então ele é um cara que fisicamente está pronto, né? Não é um cara que vai entrar no vestiário, por exemplo, e tu vai ter que explicar o porquê que ele está ali, né? Eu vejo que ele vai agregar com a sua experiência, vai ajudar os mais jovens. É um cara que talvez no Campeonato Gaúcho, se der oportunidade para ele vai fazer gols, porque ele tem o faro de fazer gols, mas eu não quero que seja pelo fato de agradecimento. Por agradecimento tu vai jogar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que não, né? Lá nos Estados Unidos, quando tu quer homenagear um soldado, tu não manda ele pra guerra mais 3 meses, tu dá uma medalha para ele, de honra e mérito. Isso né? tranquilamente poderia ser uma venceu, frase do Guerrinha, né? Tranquilamente poderia ser uma frase do Guerrinha agora. Então, assim, se for para agradecer... Quando tu quer homenagear um soldado, tu não manda ele pra guerra. Se for para homenagear o Damião, então tu bota no amistoso contra o México, e aí tu faz uma despedida. Se for para ele encerrar a carreira jogando bola, aí sim.
aí eu aceito muito. E eu gosto do Damião, tá? Não vem para ser a solução, tô alinhado com vocês, tem que trazer mais um. Só que a gente está falando de um cara que vai ser reserva do Valência, do Alário e do Ricardo Matias, né? Ok, Mas que pode disputar o Borré, campeonato. Não, perdão, desculpa. Borré, Valência e Ricardo Matias. E O daqui a Alário já foi. pouco, se for bem num campeonato gaúcho, por que não até o final do ano? Para ser uma terceira opção. Salário de produtividade. Se tiver bem Perigoso, fisicamente. É só o campo que vai dizer. É só o campo. A gente tem um cara que tem bem menos idade que o Damião, ganhando 700 mil por mês no banco de reservas. Daqui a pouco o Leandro Damião querendo, incentivando, treinando mais que os outros, porque costuma ser assim, né? O D'Alessandro, quando veio para se aposentar, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Jogava pouco, é verdade, mas ele mostrava muito profissionalismo. Então eu sou a favor da volta do Damião para o Inter, se for para jogar bola. Se for para se despedir, bota no amistoso, entrega uma camiseta e muito obrigado por tudo. Falando em amistoso, né, para a gente fechar o nosso Drops aqui, né, a informação é do Alexandre Ernest, né, que o Inter está encaminhando um amistoso no dia 16 de janeiro. Então seria o primeiro compromisso oficial do Inter aí na temporada, no estádio Beira-Rio contra a seleção mexicana, né, com o intuito de arrecadar, obviamente, né, dinheiro de renda, patrocinadores, de repente, e de dar ritmo já no primeiro jogo do ano. E pode ser, tá, que esse jogo aqui também marque a estreia dos novos uniformes do Inter, tá, para 2025. Talvez já com um patrocinador diferente na camiseta, né? Então pode ser que isso aconteça. Para fins de curiosidade, tá, peguei o último jogo da seleção mexicana aqui, tá, que foi uma vitória de 4-0 contra Honduras na Liga das Nações da CONCACAF. Gols de Raul Jiménez, Henry Martín e Jorge Sanches. A escalação inicial tinha Magajon, né, goleiro, Huescas, Montes, Orozco, que não é aquele, né, mas é um zagueiro Ainda bem, né? mexicano. Voltou para se aposentar no México, para jogar o mexicão. Tá? E o Gajardo na esquerda, Álvares e Rodrigues, a dupla de volante, Vega, Romo e Gutierrez, e na frente o Raul Jiménez. É o time aí que esteve em campo, né? Para fim de curiosidade, tá? O Luiz Magajon joga no América do México, né? O goleiro. O Huescas é um lateral direito que joga no futebol da Escócia, né? Se eu não estou enganado aqui, da Escócia. Deve ter chutado a canela do Bernabé em algum momento. O Montes é zagueiro do Espanhol, né? Da Espanha. O Orozco joga no Chivas, Guadalajara, né, do México. E o Jesus Gajardo joga no Toluca, também do México. O Álvares joga no West Ham, da Inglaterra, né, meia ali, né, volante. O Carlos Rodrigues joga no Cruz Azul, do México. O Gutierrez, o Alexis Gutierrez, joga no Cruz Azul. O Romo, né, que é o Luiz Romo, joga também no Cruz Azul do México, Cruz Azul com muitos representantes na seleção mexicana. Alexis Vega joga no Toluca, né, ponta pela esquerda, e o centroavante, né, talvez o mais conhecido aqui desse time, o Raul Jiménez, né, que, deixa eu pegar aqui certinho, o Raul Jiménez, se eu não estou enganado, tá jogando no futebol inglês ainda, né, Raul Jiménez. Nenhum do Raul Pachuca. Jiménez joga no Fulham da Inglaterra. Então essa seria a base de time que viria aqui nos visitar no Beira-Rio no dia 16. Cara, acho válido, tá? Vai dar um engajamento. É um jogo legal de ver, né? Provavelmente o Inter não vai estar com ritmo, seja um jogo muito difícil, a gente tá falando de uma seleção. Mas, cara, eu gostei muito da ideia do Inter e Shakhtar aqui uma vez em 2015. O Inter foi atropelado pelo Shakhtar, mas, poxa vida, né? Tinham bons nomes do outro lado, o estádio estava lotado, num período onde costumeiramente a gente não tem jogos, né? E se tem jogos, são do Campeonato Gaúcho, tem engajamento muito menor, né? De público, de torcida. Então, para quem tá precisando de renda, precisando daqui a pouco que o sócio coloque em dia para ir no jogo, acho que é um baita atrativo aí nesse começo de temporada. Vale muito mais a pena do que fazer uma confraternização, convidar time que vem aqui e joga de colete, sabe? Vale muito mais a pena essa preparação. Sindicato dos Atletas, por exemplo. Sindicato dos Atletas, aí é Inter 16, Sindicato dos Atletas 2. Nem sempre assim, hein? Às vezes tem time que quer Sindicato dos Atletas na pré-temporada, às vezes acontece. Mas eu acho que vale muito a pena, tá? Chama o torcedor mais cedo pro estádio, é um atrativo.
né? Dá para fazer um evento fora do Beira-Rio, enfim, eu acho que vale muito a pena esse tipo de apresentação. Não sei se já com o elenco completo, né? Ou se vai daqui a pouco botar o elenco. Provavelmente não, né? Mas seria legal ter esse evento, seria legal já ter algumas renovações anunciadas, algumas contratações, fazer um pacote completo. Eu acho que o Inter acerta muito em fazer esse amistoso com o México, né? Que também vai enfrentar o River Plate. Serão 2 amistosos na América do Sul. Escolheu o Inter e vai ter o River Plate também. É um amistoso muito importante para fazer essa movimentação inicial do plantel. E não chegar daqui a pouco, enfim, tão cru em relação ao famigerado ritmo de jogo nesse início de ano, porque a gente sabe que o desafio inicial, né, Colar, vai ser uma pedreira, a viagem, o campo, Bagé, o adversário, né? Bagé sempre é complicado para os times da capital. E já está em pré-temporada, imagino, né, o Bagé, o Guarani Bagé nesse momento. O pessoal já está fininho assim nessa altura. Nem foram para ceia, Volto. Não, a torta de bolacha foi vetada em Bagé, não teve torta de bolacha. Não tem. Uma bergamota, no máximo. Verdade, os clubes do Rio Grande do Sul, todos já estão claro, no interior, enfim, já começaram as preparações. Grêmio e Juventude, né, que terminaram mais tarde do ano. Que terminaram, mas o interior, assim, a gente já viu todos, e a mobilização é grande, né? A mobilização é grande, e a gente vê sempre no discurso, e por isso que costuma ser os jogos mais difíceis, o discurso é sempre contra a dupla Grenal e Juventude, né? A gente vai mostrar para eles para que a gente veio, nunca é para os outros, é sempre para a dupla, né? Mas eu acho um bom enfrentamento e dá para fazer frente aqui, né? Bons jogadores, bons, mas dá para encarar, né? A seleção mexicana. Mas, claro, certamente, por exemplo, a temporada mexicana também acabou agora, então certamente muitos deles vão estar voltando de férias. São jogadores que daqui a pouco, se essa seleção se repetir, se daqui a pouco não optarem só por jogadores que atuam na Europa, que aí sim estão com mais atividade e não vêm no período longo de férias, vai ser um jogo muito parecido nesse aspecto físico também. A gente não vai ser atropelado, talvez, como foi contra o Shakhtar aquela vez. Que claramente a diferença física e pelo andamento da temporada europeia estar na metade e o Inter estar iniciando, nós ficamos muito para trás naquele jogo. É verdade. 2-1, se eu não estou enganado, né? 2015. Não, foi mais, não foi 3-1. Não lembro. Já te contei a história triste desse jogo, né, Colar? Eu fui escalado para ser a voz do Beira-Rio nesse jogo. E aí não deu certo. Foi a minha aposentadoria também, que eu já acumulava uma eliminação do Inter B para o Guarani de Venâncio Aires. O Fabiano Daitz, que acabou de ser anunciado, inclusive, como técnico aí do Grêmio B, o Grêmio Sub-20. Assim. E aí ali acabou minha carreira como voz do Beira-Rio, porque eu era muito pé frio. Aí tu veio ser voz do gigante, né? Exatamente. Melhorou. Muito bem. Então, foi na treta em 2015. Douglas Costa, né? Teve. Não, aquele time do Shakhtar era muito bom, né? Douglas Costa, Luiz Adriano, Tyson. Era um baita time, né? Do Luchesco ainda, né? Michel Luchesco. Foi 2-1, tens razão, Colar. Eu imaginava que tinha o Inter que o Shakhtar tirou o pé, né? Chegou uma hora que eles tiraram o pé, né? Falaram assim, tá, não vão golear os caras por estar lotado aqui no amistoso, né? Vamos dar uma segurada, né? Eu tinha essa imagem de que tinha sido daqui a pouco por mais gols, porque eu peguei aqui a ficha para me socorrer. O Luiz Adriano faz um gol aos 4 minutos, o Tyson faz outro aos 25, isso no primeiro tempo, ou seja, 25 minutos de jogo, tava 2-0 pro Shakhtar. E aí o Inter desconta com um glorioso Charles Arangues. Como jogava bola aquele Charles Arangues pelo Inter, no início de 2015. Ainda tava afim, né, de jogar pelo Inter, ele jogava bem. Então tá, Inter e México, provavelmente a primeira maratona mais 45, né, de 2025. Tem que narrar pro aí, né? Tem que narrar pro Brasil e pro México, daí, ô Breu. Vamos fazer em português e espanhol, né? Vamos fazer o Voces del Gigante. Eu narro em português e tu em mexicano. La bella bolita, machucou na rodilha. Imagina? La rodilla. La rodilla. VDG bilíngue, coisa bonita. Bilíngue. Vamos fazer narração dupla, vamos fazer isso. Vamos dar um jeito. Guris, uma honra contar com os amigos aqui. Então a gente encerra o nosso Drops, que até alongou um pouquinho, né? Mas, né, como é Natal, a galera vai estar em casa, vai estar de boa, né? Descansando aí do domingão improvisado, né? Que é uma quarta-feira, né? Então vou programar para o horário habitual do Entre Vozes, né? Que é às 8 da noite. Então a galera vai ter uma companhia aí nesta noite de Natal, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê amanhã, provavelmente também algum conteúdo aqui no canal, dependendo, né, do que acontecer no dia do Inter, então ativa as notificações, esse final de ano é importante estar com a notificação ativada. Um abraço a KTO.com, a GoCase e também a Dali Inter, os nossos parceiros aqui neste conteúdo, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui! Tchau! Todo colorado sabe que quanto mais alto ecoa o grito da torcida, mais forte pulsa o coração.
E esse é o combustível que faz o Inter seguir com sua senda de vitórias. A Dali Inter é a primeira operadora que conecta a paixão com a ação. Se no passado construímos nossa casa juntos, palco de glórias e vitórias, agora é hora de seguir levando adiante todo o legado. Cada Dali Inter comprado é mais uma peça na engrenagem que acelera a máquina de um time que tem desejo de vencer. Driblamos todos os obstáculos para conectar torcedores de um jeito simples e prático, como todo sangue alvirrubro merece. Diferente da telefonia comum, aqui o amor é concreto. Entra em campo e vai além do jogo para que na palma da mão de cada colorado esteja a oportunidade de fazer parte deste legado. Junto com você, torcedor, queremos ajudar a fortalecer esta máquina. A mesma máquina da época do rolo compressor, do time tricampeão brasileiro e do grupo campeão mundial. Times que fizeram história, com torcedores que ajudaram a levantar um patrimônio gigantesco. Nos melhores momentos, conquistamos os títulos de maior relevância, sempre em uma só voz. Dali Inter! Se toca o coração, gera conexão.